Então quero convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Livro de Neemias, capítulo 8. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, levantando as mãos. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo, Saí ao monte, trazei ramos de oliveiras, ramos de jambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o 1º dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema, a importância da pregação expositiva para o crescimento sadio da igreja. É indiscutível que o crescimento da igreja é um dos temas mais debatidos, discutidos e refletidos na atualidade. Todo pastor anseia ver a sua igreja crescer. Toda a liderança da igreja persegue este ideal. Na verdade, a igreja precisa crescer, a igreja deve crescer,
Se ela não cresce, é porque ela está enferma. Rick Warren, que escreveu os 2 maiores best-sellers desta década, Uma Igreja com Propósito, Uma Vida com Propósito, que é hoje o pastor mais lido no mundo, uma das igrejas mais promissoras do mundo, registra no seu livro, Uma Igreja com Propósito, que as pessoas estão fazendo a pergunta errada quando perguntam: o que devo fazer para minha igreja crescer? E diz, essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: o que está impedindo a minha igreja de crescer? Porque se a igreja é um organismo vivo, é o corpo vivo de Cristo, e não está crescendo, é porque há alguma coisa que está impedindo o seu crescimento. Há 2 extremos perigosos quanto ao crescimento da igreja que precisamos identificar. Em primeiro lugar, a questão que nós chamaríamos de numerolatria. Esse é um perigo enorme que nós estamos enfrentando hoje. É a idolatração dos números. É o crescimento da igreja como um fim em si mesmo. É o crescimento a qualquer preço. O que nós estamos assistindo hoje é mais adesão do que conversão. O que nós estamos vendo hoje é muito ajuntamento e pouco quebrantamento. O que nós estamos assistindo hoje é uma pregação de fé sem arrependimento, de salvação sem conversão, onde está apenas preocupado em ter a igreja cheia, mas não de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça. Mas é um outro aspecto que nós temos que olhar nessa questão da numerolatria. Nem toda igreja que cresce, cresce saudavelmente. Nem todo crescimento numérico é uma expressão da bênção de Deus. Dr. Augusto Nicodemos, num artigo que escreveu há alguns anos na Fides Reformata, registra o fato de uma igreja em Dallas, no Texas, que é uma das igrejas que mais cresce na América, é uma igreja formada de gays e lésbicas. Cresce numericamente, mas não representa o crescimento saudável que a palavra de Deus estabelece. Segundo lugar, nós temos que evitar um outro extremo, que é a numerofobia. É o medo dos números. É a desculpa infundada de que nós temos qualidade e não nos preocupamos com quantidade. Eu quero lhes dizer que a Bíblia não ensina qualidade estéril. Onde tem qualidade, tem fruto. Onde a árvore é saudável, há fruto. E o Senhor Jesus disse que o propósito é que nós, seus discípulos, produzamos muito fruto. E nisso será glorificado o nosso Pai. Absolutamente, quando a igreja prega com integridade e em santidade, Deus lhe dá o crescimento. Mas nós não podemos esperar o crescimento da igreja sem semeadura e sem santidade. Foco um terceiro aspecto, que é a sedução do pragmatismo na busca do crescimento da igreja. Esse é um outro problema que nós temos que refletir à guisa de introdução deste texto que lemos. Talvez o fenômeno que mais contribuiu para o crescimento numérico da igreja evangélica no século XX foi o movimento de crescimento da igreja, iniciado por Donald McGavran no ano de 1930. Ele era um missionário americano, filho de indianos, morava na Índia, trabalhava na sede das missões na Índia, e um dia uma pergunta assaltou a sua mente: por que que algumas igrejas crescem e outras não? Para responder esta pergunta, ele largou o seu posto na sede das missões e saiu pelo mundo afora como missionário itinerante, como plantador de igrejas, buscando uma resposta para esta pergunta. Ele passou 17 anos plantando igrejas. Depois fundou um instituto de crescimento de igreja em Oregon, nos Estados Unidos, com apenas um aluno boliviano. Mais tarde, este instituto cresceu
ele foi convidado pelo seminário de Fuller, na Califórnia, para abrir um departamento do movimento de crescimento de igreja dentro do seminário de Fuller, como uma extensão do seminário de Fuller, e a partir daí o movimento de crescimento de igreja tornou-se o maior instrumento no século XX para motivar e mobilizar missionários, pastores no mundo inteiro na questão do crescimento numérico. Talvez nenhum missionário influenciou mais a igreja evangélica no século passado do que Donald McGavran. Entretanto, uma ênfase deste movimento é extremamente preocupante. David Ebb, pastor presbiteriano na Califórnia, examinando detidamente a literatura do movimento de crescimento de igreja, especialmente as teses, monografias e dissertações, descobriu em mais de 377 teses e dissertações sobre crescimento da igreja, que pouquíssimas notas, magras notas, foram dadas enfatizando a pregação como um instrumento legítimo para levar a igreja a um crescimento saudável. Na verdade, a grande ênfase são as técnicas modernas, são as técnicas do pragmatismo em substituição à palavra de Deus. Na verdade, o pragmatismo hoje talvez seja a filosofia, uma filosofia americana do século passado, que mais tem influenciado a geração contemporânea. Nós somos uma geração obcecada, embriagada por resultados, e resultados imediatos. Nós lidamos obcecadamente com esta questão do sucesso. E o pragmatismo preconiza que nós queremos resultados. Nós não estamos preocupados com princípios, nós não estamos preocupados com a verdade, nós estamos preocupados com o que funciona. A minha pergunta não é certo? A minha pergunta é outra: dá certo? Então a igreja partiu para esse campo e abandonou a trincheira da sua fidelidade às Escrituras. Quarto ponto, ainda na área introdutória que eu chamo a sua atenção, é o testemunho irrefutável dos fatos. Afinal, no último quartel do século passado, um pesquisador chamado Tom Rainer fez uma das mais profundas e abalizadas pesquisas sobre o crescimento da igreja em toda a história, fazendo uma análise exaustiva das razões e dos motivos que levam a igreja ao crescimento. Ele pesquisou 576 igrejas batistas do sul dos Estados Unidos e chegou a uma conclusão contrária às ênfases do movimento de crescimento da igreja, e na sua pesquisa e conclusão ele registrou que o fator mais destacado que levou ao crescimento saudável da igreja, ainda hoje, é a pregação da palavra de Deus, especialmente a pregação expositiva. Mas, queridos irmãos, existem alguns perigos que muitas vezes estão ao redor da igreja, seduzindo a igreja, tentando minar a igreja, tentando penetrar para dentro da igreja. E quando estas ênfases chegam, elas perturbam a igreja, minam a igreja e retardam o seu crescimento. Eu vou citar pelo menos 4 desses perigos. Em primeiro lugar, o liberalismo teológico. Desde o iluminismo francês, é que houve um certo namoro das elites intelectuais por esta questão do racionalismo. E no século XVIII e XIX, os grandes teólogos começaram a discutir com os intelectuais numa defesa racional da fé, substituindo a proclamação pela defesa. E não tardou para que os grandes seminários, formadores dos pastores, missionários e teólogos e pensadores cristãos, se curvasse à pressão, à tendência do liberalismo teológico. E onde ele entrou, na Europa e na América e no Brasil, está matando igrejas. Matando igrejas. Eu conheci, tanto na Europa quanto na América do Norte, muitas igrejas hoje chamadas igrejas mortas. Grandes, suntuosos templos vazios. Outros tantos vendidos e transformados em museus. Outros onde cultos acontecem uma vez a cada 3 meses. O liberalismo começa nas cátedras,
desce aos púlpitos e dos púlpitos matam as igrejas. Eu fui visitar o seminário de Princeton, um dos maiores seminários do mundo, onde estudou Ashbel Green Simonton, nosso missionário pioneiro, um dos grandes celeiros das maiores culturas teológicas do mundo. Fui visitar o local onde estavam expostos os livros curriculares daquele ano e fiquei estupefato ao constatar que não havia sequer um livro de linha ortodoxa para os alunos estudarem. Fiquei pasmo ao pegar nas minhas mãos um livro de uma teóloga americana, onde ela censurava severamente a igreja evangélica brasileira por não considerar o candomblé uma expressão legítima do evangelicalismo cristão. O liberalismo mata a igreja. Segunda coisa que tem destruído as igrejas e retardado o crescimento, irmãos, é o sincretismo religioso. A cultura brasileira é uma cultura mística, sincrética. Nós somos um caldeirão racial com muitas tendências, muitas inclinações. Nós somos um povo de background místico. A pagelança indígena, todo o misticismo romano, todo o espiritualismo do kardecismo, todo o misticismo dos cultos afros. Este é o pano de fundo religioso da nação brasileira. E algumas religiões ou segmentos chamados evangélicos em nossa pátria fez o seguinte: apenas mudou o rótulo, mas manteve o mesmo conteúdo. Agora tem uma placa de igreja evangélica, mas mantém o povo cativo ao mesmo misticismo. É preciso o povo ainda passar pelo sal grosso. Eu disse domingo de manhã na escola dominical, quem gosta de sal grosso é picanha. E hoje muitas pessoas estão sendo levadas a acreditar que é preciso passar pelo sal grosso, que é preciso passar por rituais místicos, substituindo a obra completa, eficaz, irrepetível do Senhor Jesus Cristo. É preciso ter um copo d'água em cima do rádio, é preciso receber a água benta do Jordão, é preciso ter um óleo ungido por um sacerdote ungido ou por um bispo ungido, e desta maneira as pessoas entram para uma igreja evangélica, mas se tornam ainda prisioneiras do misticismo. E desta maneira, nós estamos percebendo que a igreja evangélica brasileira revela-se evangélica, mas não se liberta do sincretismo religioso. Terceira coisa que atrapalha o crescimento da igreja, irmãos, é o que eu chamaria de ortodoxia morta. E M. Bounds, um dos homens mais piedosos do século XIX, um metodista, disse que homens mortos tiram de si sermões mortos e sermões mortos matam. Martinho Lutero dizia que sermão sem unção endurece o coração das pessoas. Antônio Vieira, maior tribuno deste país, disse que nós precisamos pregar aos ouvidos e pregar aos olhos. A linguagem da viúva de Sarepta, a palavra de Deus precisa ser verdade na nossa boca. Eu creio que nós temos milhares de pregadores por este país, e muitos deles pregando uma mensagem bíblica, mas muitos deles também pregando uma mensagem morta, porque muitas vezes uma mensagem bíblica sem unção também mata, porque a ortodoxia morta também mata. Não basta pregar, é preciso pregar no poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse, o evangelho não chegou até nós apenas em sabedoria humana, mas sobretudo em poder e em demonstração do Espírito. É por isso, amados irmãos, que nós precisamos buscar a Deus, precisamos ser homens de Deus, precisamos buscar a unção do Espírito, o poder do Espírito e pregar na autoridade do Espírito, para que esta palavra possa inflamar os corações, porque a ortodoxia morta também mata. Em último lugar, nós poderíamos dizer que um fator que tem prejudicado o crescimento da igreja é a superficialidade no púlpito. Há muitos pregadores preguiçosos, que não estudam, que não alimentam o povo de Deus com a palavra de Deus. E quando o púlpito é raso, quando o púlpito não tem conteúdo, quando não tem pão na casa do pão, quando o povo passa fome, quando o povo só vê farelo de pão e não tem pão, este povo vai à cata de qualquer alimento que se lhe é apresentado. E tantas vezes come veneno, pensando que está comendo pão. Nós, a quem fomos chamados para pregar a palavra, diz o apóstolo Paulo que temos que nos afadigar na palavra, temos que ter zelo pela palavra. Quem ensina, esmere-se no fazê-lo. Dito isso, irmãos, perdoe-me da introdução longa,
eu quero chamar vocês para o texto lido. Neemias capítulo 8. Porque eu encontro aqui aquilo que Mark Lloyd Jones disse, que a pregação é a tarefa mais importante do mundo. Ele disse que a pregação é a maior necessidade da igreja e, consequentemente, a pregação é a maior necessidade do mundo. O reformador João Calvino disse que o púlpito é o trono de onde Deus governa a sua igreja. Por isso, o púlpito tem que ser lugar da proclamação da verdade de Deus. A sua Bíblia aberta comigo em Neemias, capítulo 8. Eu chamo a sua atenção para nós olharmos o que representa a pregação nesse texto. Em primeiro lugar, o ajuntamento do povo para ouvir a palavra de Deus. Versículos 1 e 2. Note você no versículo 1 que este ajuntamento é espontâneo. Todo o povo se ajuntou como um só homem. Notem vocês que Deus inclinou o coração do povo para buscar a palavra de Deus. Eles não se reuniram ao redor de qualquer outro interesse, de qualquer outra motivação. É um povo que não busca resultados, coisas, benefícios pessoais. Eles estão buscando a palavra de Deus. É a palavra de Deus que os move. É a palavra de Deus que os motiva. É a palavra de Deus que os atrai. Eles não querem apenas as bênçãos de Deus. Eles querem Deus. Eles têm fome de Deus. Eles têm fome da palavra de Deus. Notem outra coisa. Este ajuntamento não é apenas espontâneo. É um ajuntamento coletivo. Versículos 2 e 3 nos informa que os homens, as mulheres e todos aqueles que podiam entender se reuniram para ouvirem a palavra de Deus. Ninguém ficou de fora, nem pobres, nem ricos, nem agricultores, nem nobres, nem homens, nem mulheres. Irmãos queridos, é preocupante quando encontramos hoje algumas coisas acontecendo na igreja de Deus, pessoas se reunindo para ouvir pregadores conhecidos, ou se reunir para ouvir cantores famosos, quando na verdade o que motiva a pessoa a ouvir é a personalidade e não a palavra de Deus. Nós estamos assistindo coisas estranhas no meio evangélico, coisas esquisitas, como tietagem evangélica, onde você confunde as coisas e de repente a pregação parece acontecer num palco, e tornar o pregador num ator, e a pregação num show. Não pode ser esta a motivação que nos leva a nos reunirmos para ouvirmos a palavra de Deus. Preste atenção na outra coisa, no verso 3 diz que eles estavam lá desde a alva, desde o amanhecer até o meio-dia para ouvir a palavra de Deus. Significa que aquele ajuntamento foi pontual. Eles se prepararam. Eu não sei o que acontece na comunidade que o irmão pastoreia, onde o irmão congrega, mas é preocupante, é extremamente preocupante nós percebermos que há muitas pessoas que são absolutamente descuidadas na questão da pontualidade. Eu estou lendo um livro magnífico, O Monge e o Executivo, e neste livro, James Hunter diz que quando você se atrasa, habitualmente, você está transmitindo uma mensagem. Primeiro, você está dizendo o seguinte: o meu tempo é mais importante do que o tempo das pessoas. Segundo, você está dizendo, as outras pessoas que você vai encontrar não são muito importantes para mim. Terceiro, você está dizendo que não tem muita fidelidade aos compromissos que você assume. Agora preste atenção que quando você vai a um culto, para participar de um culto, você não está apenas tendo um encontro horizontal com pessoas, você está tendo um encontro com Deus. Você nunca atrasa para aquilo que é prioridade para você. Você não se atrasa para chegar no aeroporto. Você não se atrasa para chegar numa rodoviária. Você não se atrasa para chegar num compromisso com a justiça. Você não se atrasa para chegar numa audiência. Por que você se atrasa para vir à casa de Deus?
Será que Deus não merece o seu melhor? Será que os seus irmãos que celebram com você não merecem o seu respeito? Notem vocês que era bem de manhã, o sol ainda não tinha se rompido, e lá estavam os homens, e lá estavam as mulheres, e lá estavam todos quantos podiam entender para ouvir a palavra de Deus. Quarto lugar, este encontro é harmonioso. Vejam o verso 1, diz: todo o povo se juntou como um só homem. Amados irmãos, às vezes nós temos ajuntamento, mas nós não temos comunhão. Às vezes nós somos uma massa, mas não somos um corpo. Às vezes nós somos um amontoado de gente, mas não somos uma família. Diz a Bíblia que todos se ajuntaram como um só homem. Havia um clima preparado, um ambiente preparado para a recepção da palavra de Deus. Nós não podemos nos reunir para ouvir a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, sem que haja uma sintonia na nossa alma, sem que haja um só coração, uma só alma, uma só mente, um só objetivo. Notem vocês, em último lugar, em quinto lugar, aquele ajuntamento foi proposital. Versículo 1, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Eles queriam a palavra, eles não queriam anedotas, eles não queriam experiências, eles não queriam fatos anedóticos, eles não queriam entretenimento, eles queriam a palavra de Deus, os preceitos de Deus, a riqueza de Deus, o alimento de Deus, o pão de Deus para as suas vidas. Chama a sua atenção para um outro ponto: a supremacia da palavra de Deus. Prestem atenção que o pregador precisa estar comprometido com as Escrituras. Se essa palavra é a palavra de Deus, se esta palavra é infalível, se esta palavra é inerrante, se esta palavra é suficiente, se esta palavra é eterna, se esta palavra é poderosa, se esta palavra é o sopro de Deus, então o pregador precisa ter compromisso com essa palavra. Sabem por que Esdras se levantou para pregar? Porque você vai ler lá em Esdras 7:10, que Esdras tinha disposto o seu coração para conhecer a palavra de Deus, para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor e para ensinar a lei do Senhor em Israel. Conhecer, cumprir e ensinar. Nós estamos desesperadamente carentes de pregadores que conheçam a palavra de Deus. Nós estamos desesperadamente necessitados de pregadores que vivam a palavra de Deus. Nós estamos desesperadamente necessitados de pregadores apaixonados pela pregação da palavra de Deus. Nós estamos vendo um fato curioso na igreja evangélica brasileira. Há uma atração imensa pela busca dos milagres. E nós precisamos reafirmar que cremos em milagres. Cremos no Deus que opera milagres. Cremos no Deus que age hoje como sempre agiu na história. Mas eu quero lhes dizer que milagre em si não é o Evangelho. Eu fico olhando para as Escrituras e vejo em Atos 2 um grande milagre acontecendo. O Espírito Santo sendo derramado. Línguas de fogo descendo e pousando sobre cada um deles. Som como som de um vento impetuoso. Eles começam a falar em outras línguas as grandezas de Deus. A multidão se ajunta. Há um impacto tremendo, um fato extraordinário, que quando os apóstolos pregavam, cada povo que ali estava ouvia a mensagem em sua própria língua, um milagre entre o emissor e o receptor. Mas diz a Bíblia que o milagre em si não produziu os efeitos de transformação de vidas. Primeiro resultado que o milagre provocou foi ceticismo. O que quer isso dizer? O segundo resultado que o milagre produziu foi preconceito. São galileus, gente atrasada, gente que não pensa, gente que não reflete. Terceiro resultado foi zombaria. Estão bêbados, estão embriagados. É gente sem siso, sem massa cinzenta, sem equilíbrio emocional. Mas diz a Bíblia que quando Pedro se levantou para expor as Escrituras, para pregar a palavra de Deus, um sermão cristocêntrico, a morte, a ressurreição, a ascensão e o senhorio de Cristo, diz a Bíblia que antes de Pedro terminar de pregar, a multidão já estava profundamente tocada pela palavra de Deus, e de repente diz a Bíblia que o apelo brotou do auditório para o pregador, dizendo: o que nós vamos fazer, irmãos, à vista dessas coisas? E Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome
nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa não é apenas para vós, é para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É a palavra de Deus que produz os resultados das mudanças, das transformações no coração e na mente dos homens. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção, queridos irmãos, é que o pregador precisa não apenas estar comprometido com as Escrituras, o pregador precisa estar comprometido com o Deus das Escrituras. Não basta você ser um homem que conhece teologia. Não basta você ser um pregador que conhece a palavra, que conhece versículos de cor, que conhece as correntes teológicas, que sabe manusear e compulsar os mais densos volumes de teologia. Não basta você ser alguém absolutamente atualizado em todas as vertentes teológicas que brotam por aí. É preciso que você seja um homem de Deus. É preciso que você seja um homem piedoso. Só prevalece em público e no púlpito aquele que conhece a intimidade de Deus em particular. David Larsen disse que é mais importante você ensinar um pregador a orar do que você ensinar um pregador a pregar. Porque se você não for um homem de oração, você será um pregador inócuo e sem poder. É preciso que você tenha também fome de Deus. É preciso que você seja um homem de oração. É preciso que você seja um homem que conheça jejum. É preciso que você tenha fome do eterno. É preciso que você possa arder na presença de Deus. Quando perguntaram para Moody, como é que começa um avivamento na igreja? Moody disse, acenda uma fogueira no púlpito. Este homem precisa arder. Mark Lloyd Jones disse que o pregador tem que ser um homem em fogo. O pregador tem que arder primeiro para que essa palavra possa queimar o coração dos homens. Meu amado irmão, você precisa ter mais fome de Deus do que fome de livros. É preciso ter fome da palavra também. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Se você entende que Deus o chamou para ser um pregador, para ser um professor de escola dominical, se você entende que Deus o chamou para ensinar, então você tem que ter fome de conhecimento, você tem que ter zelo para estudar, você tem que ter necessidade de estudar, porque aquele que cessa de aprender, cessa de ensinar, aquele que cessa de receber de Deus a instrução da palavra, não tem mais credencial para ensinar essa palavra. Paulo diz que nós temos que nos afadigar na palavra. Mas você tem que ter paixão também, querido. O pregador, o professor tem que ser alguém apaixonado pela palavra de Deus. Entusiasmado com a palavra de Deus. Este tem que ser o maior objetivo da sua vida. Paulo diz, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, quanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. É preciso este evangelho queimar em seu coração. Você precisa estar apaixonado pela palavra de Deus, apaixonado pelo ministério, apaixonado pelo Senhor da obra e pela obra do Senhor. Mas notem vocês um terceiro aspecto, é que o povo, não apenas o pregador, o povo precisa estar sedento das Escrituras. Você nota isso no verso 1 e no verso 3. O povo está pedindo a palavra. O povo está querendo ouvir a palavra. E diz a palavra aqui que quando eles se reúnem como um só homem, versículo 3 diz que eles tinham os ouvidos atentos. O versículo 6 diz que eles estavam reverentes. O versículo 9 diz que eles estavam chorando. O versículo 12 diz que eles estavam se alegrando. E no versículo 17 diz que eles estavam prontos para obedecer. Não basta um pregador apaixonado, é preciso ter uma congregação apaixonada pela palavra de Deus. Nós precisamos orar por isso. Para que quando chegar no domingo, ou num culto de semana, o povo de Deus tenha fome da palavra, tenha pressa de vir à igreja, tenha prazer de vir à igreja, não seja como o profeta Malaquias denunciou, quando as pessoas chegavam à casa de Deus, eles diziam, que canseira, que enfado. Preciso ter fome da palavra, sede da palavra. Meus amados irmãos, talvez um dos grandes dramas que nós estamos vivendo hoje, é que as pessoas estão procurando pão na casa do pão e não estão encontrando pão. E quando as pessoas procuram pão na casa do pão e não há pão, as pessoas têm a tendência de sair da casa do pão e ir para Moabe. E quando elas chegam em Moabe, pensando que vão encontrar a vida, encontram a morte. Mas também é verdade que muitas vezes nós anunciamos para o mundo, aqui a igreja é a casa do pão. Venha que aqui tem pão. E quando as pessoas chegam com fome procurando pão, elas só encontram farelo, elas só encontram prateleiras vazias, elas só encontram fornos frios e apenas algumas receitas de pão, mas não tem pão, e receita de pão não mata a fome. É preciso ter pão na casa do pão, é preciso que você se alimente de Deus e dê pão para o povo. Preste atenção,
a atitude do povo em relação às Escrituras. Você nota 4 coisas aí maravilhosas. No versículo 3 diz que o povo está com os ouvidos atentos. Atentos à palavra. Quantas vezes nós detectamos no meio das congregações evangélicas, as pessoas vêm à casa de Deus, mas os ouvidos não estão inclinados para Deus. Elas vêm à casa de Deus, mas não estão antenadas com Deus. Elas vêm à casa de Deus, mas o coração está longe de Deus. Elas cantam, elas oram, elas escutam, mas elas não estão sintonizadas com Deus. Se comenta, se cochicha, se dorme, se desliga. E às vezes se sai da casa de Deus mais endurecido, mais frio, mais distante do eterno. Notem vocês ainda nos versos 2, 3 e 8, que a mente deles estava desperta. Era uma explicação lógica para que todos entendessem. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que este fato registrado em Neemias 8 é um dos maiores reavivamentos da história da igreja. E este reavivamento não apela para as emoções, apela para a razão. Apela para a razão, apela para o entendimento, apela para a apreensão da verdade. Mas vejam vocês no verso 5, que a reverência também. Diz que quando Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Essa é uma atitude de reverência. Notem vocês que o púlpito estava acima do povo, não porque o pregador é superior ao povo, está mostrando simplesmente a supremacia da palavra de Deus e a primazia da pregação da palavra de Deus. E o verso 6 nos informa que quando isto acontece, o povo responde num sonoro amém, amém, e levanta as mãos e se prostra diante de Deus para adorar. É bem verdade que nós presbiterianos temos um pouquinho de dificuldade com os gestos. Não é verdade? Nós ficamos um pouquinho sem jeito. Eu quero lhes dizer que não tem nenhum pecado quando o pregador está pregando e você concorda com o que está sendo dito. Você diz, amém, amém. É preciso a congregação interagir com o pregador às vezes. É bem verdade que nós precisamos ser guiados pelo nosso raciocínio. Porque às vezes, quando isso é papagaiada, quando isso é feito sem entendimento, sem raciocínio, sem logicidade, as pessoas podem começar a dizer glória a Deus, aleluia, amém, sem nenhuma noção do que estão dizendo. De dizer um amém, quando não deviam dizer um amém. Dizer um glória a Deus, quando não tem nenhum sentido de dizer glória a Deus. Só pode dizer amém quem está ligado na mensagem, quem está ligado no eterno, quem está ligado naquilo que Deus está falando. Diz a palavra de Deus que quando houve esta pregação e esta exposição da Escritura, o povo diz amém e amém, e levantaram as mãos e adoraram ao Senhor. Agora prestem atenção, irmãos. Há um outro ponto que eu quero destacar, que é esta primazia da pregação da palavra de Deus, e há 3 pontos aqui magníficos. Primeiro, o que é pregação? Eu quero sintetizar pregação em 3 verbos. Primeiro, pregação é ler a Bíblia. Está aí nos versos 2, 3 e 5. Ler a Escritura. Eu não sei se você já viu aquele pregador que ele se levanta para pregar e ele lê o texto atabalhoadamente, atropeladamente. O que você conclui quando você vê um pregador fazendo isso? Primeiro, que ele não lê o texto, que ele não conhece o texto, que ele não tem intimidade com o texto. Segundo, ele está dizendo o seguinte: o texto não é importante. Importante é o que eu vou falar depois que ler o texto. Eu quero dizer para você uma coisa. A leitura do texto é a parte mais importante do sermão. Porque sermão só é sermão se ele se propõe a explicar e expor a palavra de Deus. A segunda parte do sermão está aí nos versos 7 e 8. É a explicação do texto. Irmão, sermão é exposição da palavra. É quando você abre a palavra, explica a palavra, expõe a palavra, abre a palavra, cava a palavra, mostra as riquezas da palavra de Deus para o povo. Por isso, pregação pressupõe a interpretação do texto, que nós chamamos de uma palavra técnica de exegese, que é tirar do texto o que está no texto. Eu não sei se você já escutou aquela pessoa dizer o seguinte: eu já tenho sermão, só está faltando o texto agora. Isso não é sermão. Isso não é sermão.
Isso não é exegese, isso é exegese. É quando você impõe ao texto as suas próprias ideias. Você está pregando as suas ideias. E querendo achar um texto para referendar as suas ideias. Isso não é sermão. Sermão é quando você vai para a Bíblia e as ideias brotam do texto. Eu quero lhe dizer que Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. É preciso que você vá para o texto e pregue o que está no texto. Lutero dizia que Deus tem 3 palavras. A palavra de Deus escrita, a palavra de Deus encarnada e a palavra de Deus pregada. Mas a última parte do sermão, da pregação importante, irmãos. Primeiro é ler. Segundo é explicar. Terceiro é aplicar. O sermão, John Stott diz que o sermão é uma ponte entre 2 mundos. O sermão liga o texto antigo ao ouvinte contemporâneo. O sermão precisa ter aplicação. O sermão não é um discurso diante da congregação. O sermão é um discurso à congregação. Você já escutou um pregador que parece que quando ele está pregando, ele está falando por cima da cabeça do povo? O povo está escutando e fazendo a pergunta, e daí? O que tem a ver isso comigo? Eu que estou passando problema, eu que estou enfrentando luta lá em casa, eu que tenho dificuldade financeira, eu que estou passando crise no meu casamento, eu que estou com dificuldades aqui no meu coração, na minha vida, eu que tenho que enfrentar a batalha do dia a dia, eu que preciso vencer o pecado, eu que preciso santificar a minha vida, eu que preciso enfrentar as batalhas do dia a dia. O que é que essa pregação pode me ajudar? Como é que esse texto vai tornar-se realidade para a minha vida aqui e agora? Certa feita um homem estava pregando em João 10, falando sobre o bom pastor, e falou sobre o pastor, e falou sobre a ovelha, e falou sobre as pastagens, e falou sobre as campinas da Palestina, e falou sobre as águas do Jordão que tinham que ser acalmadas para que as ovelhas pudessem beber, e falou da lã da ovelha, e falou dos hábitos da ovelha, e dos perigos da ovelha, e terminou seu sermão há 2000 anos lá na Palestina. E quem estava escutando disse, e daí? O que tem a ver comigo? Isso não é sermão. O sermão tem que conectar o texto com a pessoa que está ouvindo. Jonah Broadus, um dos grandes expositores batistas do século XIX, diz que quando começa a aplicação, começou o sermão. Charles Haddon Spurgeon dizia que essa é a parte mais delicada do sermão, é a aplicação. E Haddon Robson, talvez a maior autoridade viva sobre a homilética no mundo hoje, disse que o maior perigo é o perigo da heresia da aplicação. E tem tanta heresia na aplicação. Sabe por quê? Porque quando você não interpreta o texto corretamente, você se torna herético na aplicação. O que tem de gente aí prometendo em nome de Deus o que Deus não está prometendo, proibindo em nome de Deus o que Deus não está proibindo, é uma loucura. Há poucos dias, tem bastante tempo, retornando de Valadares, de madrugada, com muito sono, depois de ter pregado lá à noite, quase 3 horas da manhã, chegando em Vitória, o sono queria me vencer, eu liguei o rádio para tentar desaparecer um pouco o sono, e um pregador animadamente pregava sobre Sansão, dizendo que Sansão matou o leão, e nós temos que matar o leão, e eu querendo matar o leão do sono, e ele disse que quando você vencer o seu leão, você tem a recompensa, aí você pode chupar o mel, e o mel é doce, e o mel é gostoso, será uma recompensa na sua vida. Coitado do pregador. Falou heresia. Ele não interpretou o texto. O mel de Sansão lá não era uma recompensa e nem era uma bênção, era uma maldição. Sansão era nazireu. Ele pegou aquele mel da caveira de um leão morto. Ele estava quebrando um voto de nazireado quando ele pegou aquele mel. Mas porque ele não interpretou o texto, ele foi herético na aplicação. Meu amado irmão, estude a Bíblia para que você não seja herético na hora de você aplicar a palavra de Deus. Os efeitos da pregação. Notem vocês que a pregação da palavra de Deus, ela atinge 3 áreas básicas da vida. Primeiro, no versículo 8, atinge o intelecto. Atinge o intelecto. Amado irmão, pregue para que o povo entenda. Dr. John Stott escreveu um livretinho magnífico que diz o seguinte, que crer é também pensar. Você tem que pensar, querido, você tem que refletir, você tem que gastar fosfato, você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que mergulhar, você tem que atravessar a noite estudando, você tem que parar de ser descuidado, de ser preguiçoso, de parar de ficar fazendo sermão de última hora, você precisa investir tempo na pregação, você precisa desafiar a mente das pessoas, você precisa levar as pessoas a refletir e a pensar, porque a mensagem precisa se direcionar à mente das pessoas. Eu quero dizer para você uma coisa, nada empolga tanto como estudar teologia. O conhecimento da verdade tem que encher a sua mente de luz e o seu coração de fogo.
Mas preste atenção, que a pregação envolve uma outra área da vida, que é a emoção. Versículos 9 a 12. Olha o versículo 9, diz que teve choro pelo pecado. Olha o versículo 10, diz que houve alegria da restauração. A pregação, querido irmão, não pode só dirigir a mente, não. Por favor, preste atenção nisso. Nós, às vezes, temos muito medo das emoções. Não é verdade? Quero dizer uma coisa para você. O emocionalismo é estéril, é inútil e é vazio. Não fique apenas fazendo cócegas nas emoções das pessoas. Isso não leva a nada. Não leva a nada. Mas eu quero dizer algo extremamente sério aqui hoje. A verdade de Deus, que não provoca quebrantamento, precisa ser reavaliada. Eu quero lhe dizer que quanto mais você conhece a verdade, mais quebrantado você precisa ser. Quanto mais profundo na Escritura, mais quebrantado você precisa ser. Os maiores pregadores da história foram homens de olhos molhados, de joelhos dobrados, de coração quebrantado. A terceira área que a pregação atinge, querido, é a sua vontade. Diz o verso 12 que houve duas coisas. Primeiro, obediência a Deus. E segundo, solidariedade ao próximo. Meu amado irmão, a pregação não pode ser apenas um momento gostoso de deleite, de encantamento, de embelezamento da hora litúrgica. A pregação precisa desembocar em prática de vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo também. Se a pregação não está mudando a vida do povo, ela é inócua. E eu quero terminar com o último ponto. A observância da palavra de Deus. Chama a sua atenção para os versos 13 a 18. Quando chega no verso 13, depois daquela reunião da massa, segundo alguns estudiosos, tinham mais de 30 mil pessoas reunidas nessa praça, desde a manhã até meio-dia ouvindo. Culto magnífico, uma cruzada evangelística, um estádio lotado, uma praça apinhada de gente. Diz a Bíblia que no dia seguinte, a liderança procura Esdras. Disse Esdras, nós queremos estudar a Bíblia com maior profundidade. Nós queremos entrar mais fundo na palavra de Deus. Nós queremos mais da palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Quando a liderança começa a se reunir para estudar a Bíblia, para meditar na Bíblia, para cavar na Bíblia, para conhecer a Bíblia, para saber qual era a vontade de Deus para o povo. Isso provocou um grande reavivamento espiritual. Aquele povo se reuniu por praticamente um mês, ininterruptamente, com fome da palavra, estudando a palavra, meditando na palavra, ouvindo a palavra, adorando a Deus. E de repente Deus começou a agir de uma maneira gloriosíssima na vida deste povo. Meu amado irmão, é preciso que a liderança da igreja comece a entender que nós precisamos voltar à prioridade dos apóstolos. A prioridade dos apóstolos foi, os apóstolos se dedicaram à oração e ao ministério da palavra. Muitas vezes nós pastores corremos de um lado para o outro, e para lá e para cá, num ativismo insano e tantas vezes estéril, e não temos tempo para meditar na palavra, e não temos tempo para orar, e não nos debruçamos diante da palavra, e chega no domingo nós damos palha para o povo, e o povo sai faminto, e o povo sai desamparado, e o povo sai inquieto, e vai beber na primeira fonte que encontra, e tantas vezes alimento envenenado. Os líderes precisam tomar a iniciativa de observar a palavra de Deus. Segundo, os liderados estão dispostos a obedecer à orientação da palavra de Deus. Versículos 16 a 18. Diz a Bíblia que este reavivamento foi tal que não havia um igual em mais de 1000 anos na história de Israel. Desde Josué, nunca teve uma celebração de tamanha monta, com tamanha fidelidade às Escrituras, porque a liderança parou para estudar, o povo parou para observar o que a palavra de Deus estabelecia para eles. Finalmente, irmãos, quando o povo obedece à palavra, há uma alegria de Deus no meio do povo. Uma alegria. Você nota isso no verso 10 e no verso 17.
A alegria do Senhor é a nossa força. Houve muito grande alegria. Se você vê um povo de Deus que ama a palavra, que estuda a palavra, que gasta tempo com a palavra, um pregador entusiasmado com a palavra, é alguém motivado, é alguém entusiasmado, é alguém que crê, é alguém que está sempre com o coração cheio de entusiasmo, e essa pessoa tem alegria, e essa pessoa está cheia do entusiasmo de Deus, e diz a Bíblia que o povo que é alegre é um povo que conhece a Deus, e um povo que conhece a Deus é um povo forte. Eu fecho esta palestra com 2 resultados gloriosos desta volta para a palavra de Deus. O primeiro resultado está no capítulo 9, que diz a Bíblia que depois deles estudarem a Bíblia 21 dias, a liderança começou a orar. Houve um pranto, houve um choro, houve um quebrantamento, houve um arrependimento, houve uma convicção de pecado. Sabe por quê, meus irmãos, que muitas vezes não há arrependimento e choro pelo pecado nas nossas congregações? É porque nós não paramos para estudar mais a fundo a palavra de Deus. Nós não paramos para checar a nossa vida diante da palavra de Deus. Quando eles começaram a estudar a Bíblia e aplicar a palavra de Deus, eles começaram a ver os seus pecados, começaram a ver as suas mazelas, e eles começaram a chorar diante de Deus pelos seus pecados. Quando L. Stig, em 1966, começou a perceber que precisava buscar avivamento em Quacis-Abanto, eles começaram a reunir para estudar o livro de Atos, e eles estudavam o livro de Atos. Deus, faz isso de novo, Deus, aplica isso na nossa vida, Deus. E L. Stig disse que durante 3 meses, eles só se reuniam para orar e para chorar e para confessar os seus pecados, até que Deus desceu poderosamente sobre eles, trazendo-lhes um poderoso reavivamento espiritual. Mas a segunda coisa que aconteceu, no capítulo 10, diz a Bíblia que a liderança se reuniu, e o povo se reuniu, e eles disseram: nós vamos fazer uma aliança com Deus, escrita, de que nós vamos andar com Deus, de que nós vamos levar Deus a sério, de que nós vamos obedecer a Deus, e em áreas práticas da nossa vida, nós vamos cuidar dos nossos jovens, para que eles não se casem com aqueles que não são de Deus, nós vamos cuidar para que o dia do Senhor seja guardado de maneira correta e séria, nós vamos cuidar para que o dízimo de Deus seja devolvido com fidelidade, nós vamos observar a palavra de Deus, nós vamos voltar para a palavra de Deus, nós vamos acertar nossa vida com Deus, e vamos escrever isso, e vamos publicar isso, que nós seremos um povo comprometido com Deus. Amados irmãos, esperamos o dia em que nós possamos firmar uma aliança com o nosso Deus, e que o estudo da Bíblia, que a pregação da Bíblia possa gerar em nós mudança e transformação, e brotar do nosso meio um poderoso reavivamento espiritual. Que seja assim, para a glória de Deus. Aleluia. Amém.